Crônicas, capítulo 4. Fica aí que eu já vou acabar, vocês vão tocar de novo. 1 Crônicas, capítulo 4. Crianças têm aula? Então vamos lá. Há uma atmosfera aqui diferente. Todo dia é algo novo que Deus nos dá. Você crê nisso? Mas tem dias assim que Deus vem de uma forma, sabe, constantemente poderosa. 1 Crônicas, capítulo de número 4. 1 Crônicas 4. Há um convite, os meninos fiquem aqui que já vocês vão tocar de novo. Há um convite para você de Deus. Melhora meu microfone aqui, deixa mais agudo aqui em cima. Há um convite de Deus que você mergulhe de forma intensa nele. Não nas coisas dele, mas nele. Olha a diferença. Não nas coisas que ele tem ou que ele faz, mas naquilo que ele é. Obrigado. Você achou aí 1 Crônicas 4? Versos 9. Aliás, volte no capítulo 4, verso 1. Diz assim: os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou a Almai e a Laade. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes, e aí a Bíblia continua dizendo a genealogia que vem a seguir. Agora vá para o capítulo 4, verso 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores eu o gerei. Verso 10. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus virou o rosto para ele, e Deus concedeu o que ele havia pedido. Você já viveu uma atmosfera de andar com Deus a ponto do que você pedir, Ele te atende? Precisa ser muito homem, não precisa? Quando eu digo homem, precisa ter muita posição espiritual para aquilo que você orar, Deus lhe atender. E aí, a gente lembra das pessoas que dizem assim para nós, pastores, líderes: mas eu oro há tanto tempo e não acontece nada. Algumas pessoas dizem: meu último recurso é você, apóstolo, orar, porque eu sei que Deus atende você. E aí eu fico perguntando: por que Deus atende a mim, segundo a informação, segundo a opinião da pessoa, e não atende ela? Agora, outra coisa eu fico me perguntando, depois você lê na tua casa. Esse capítulo está falando da descendência de Judá. E os filhos de Judá foram. O que aconteceu com esse homem chamado Jabes, cujo o nome dele, o objetivo do nome dele, o destino dele era sofrer? Porque o nome Jabes significa sofrimento, dor. O judeu sempre dava o nome a um filho conforme aquilo que ele estava vivendo, e em cima daquele nome havia um destino profético.
Agora, o que fez esse homem orar e Deus atender? Será que ele sofreu? Aí eu fico perguntando, o que fez esse homem entrar no meio de um capítulo onde está falando de descendência? Entenda, na época, a pessoa lá ia escrevendo, ó, escreve aí, e foi assim. Há uma coisa chamada Talmud. Talmud é a linguagem oral dos hebreus, o que o pai conta para o filho. Então o hebraico, o judeu sempre trabalha com a Torá, que são os 5 primeiros livros, e o Talmud, que são aquilo que é contado verbalmente, que não está na Bíblia, mas é contado verbalmente, de fato o que aconteceu. Agora para e pensa, o que esse homem fez para que a hora que alguém estava falando, alguém estava escrevendo a história, o que esse homem fez? É isso que eu quero que você para e pensa, o que Deus está falando aqui comigo. O que esse homem fez a ponto de, na onde estava dizendo de uma descendência, alguém lembrar dele e falar assim, ó, mas tem um Jabes. A mãe dele gerou ele com tanta dor que deu o nome dele de Jabes. Ou seja, ele já veio com o destino de sofrer. Ele já veio com um destino cravado nele. Esse é Jabes, esse vai sofrer, esse é fruto da dor. Você já pediu para Deus tirar a sua memória de uma coisa que te deu dor? Onde esse homem ia, como seu nome? Jabes. O judeu ia entender, esse sofre. É a mesma coisa que você chamar maldição. É a mesma coisa que você chamar sofrimento. Qual é o teu nome? Sofrimento. Nossa, quem colocou esse nome em você? Era isso que no mundo espiritual estava falando. Agora, o que esse homem fez de tão importante a ponto de parar? Quem estava falando, parar, espera um pouquinho. A gente está falando da descendência de Judá, mas existe Jabes. Será que Deus para e fala, opa, espera um pouquinho, eu não vou matar, eu não vou fazer aquele povo sofrer, porque existe um Jabes ali. Olha o que diz. Jabes, o mais ilustre dos seus irmãos. Que ilustre? Que era isso? Por que ele era o mais ilustre? Sabe, aquele ditado que a Roma trouxe isso para nós, né? Ah, você nasceu virado para a lua. Esse homem não nasceu virado para a lua. Ele já nasceu com uma palavra de maldição. Ele já nasceu rejeitado. Mas ele aprendeu uma coisa que Salomão fez. Vai para 2 Crônicas. Continua aí. 2 Crônicas 7. Esse homem aprendeu, e o que eu quero falar, eu quero terminar. Já terminar essa palavra. Mas esse homem aprendeu a invocar a Deus de uma forma que eu preciso aprender com ele a invocar a Deus dessa forma, porque ele fez Deus registrar primeiro ele na Bíblia, e depois parar os escribas, todo mundo estava escrevendo, anota aí de Jabes. Você já parou, irmão? Você ser motivo, já parou para pensar, você ser motivo de alguém e falar, não, mas espera um pouquinho, lá aonde você está falando tem um que move o coração de Deus. Ah não, mas lá não tem ninguém que presta. Tem um Jabes lá que move o coração de Deus. Pô, mas Jabes já nasceu com um destino marcado. Mas ele move o coração de Deus. Está entendendo o que Deus está falando para você? A que ponto você move o coração de Deus? Para tudo e escreve de você. A que ponto você move o coração de Deus que os demônios dizem assim, até aqui eu toco, depois eu não posso mais.
Até que ponto a gente move o coração de Deus, que Deus levanta do trono, analogicamente falando, e diz, eu preciso tocar nele, eu preciso fazer alguma coisa com ele, porque ele move o céu. É assim que a gente ganha a vida. 2 Crônicas 7, o capítulo 6, você vai ver aqui, ó, Salomão falando para o povo, até o verso 11, depois do verso 6:12, olha 6:12, eu não vou ler tudo, você lê na tua casa depois. 6:12 diz assim: pôs Salomão diante do altar de Deus, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu a mão, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a pusera no meio do pátio, pôs-se sobre os pés sobre ela, ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, estendeu a mão para o céu e disse, e aí começa agora ele orar para Deus. Olha o ambiente. Salomão vinha de uma história que conhecia teu pai, conhecia que Davi, na hora que pegava a harpa, dedilhava aí, o mundo espiritual explodia. Salomão Salomão viveu a vida inteira vendo o pai dele dessa forma. E ele então entendeu que ele precisa chamar a atenção de Deus de uma forma que Deus responda. É o que Deus deseja que nós façamos. Entenda uma coisa, a medida que você mergulha para Ele, é a medida que Ele revela-se para você. Se você mergulha com a ponta do pé, ou se você dá pouco de você a Ele, Ele também vai dar pouco dele para você. Não é porque Deus faz acepção de pessoas e tem preferidos, não, porque Ele entendeu que quanto mais você deseja, mais Ele tem que se revelar. Então quanto mais você tem fome e sede, mais Ele se revela. Sabe, você tem que pedir, eu não consigo isso, eu não consigo ser batizado com o Espírito Santo, eu não consigo ser curado. Não peça mais isso, peça, eu quero ter fome e sede de Ti, Jesus. Eu quero ter fome e sede de Ti, Jesus. Porque quanto mais fome, mais comida Ele dá. Quanto mais sede, mais água Ele revela. E já dizia o salmista, impossível você chegar em um lugar aonde Ele já não estava, porque aonde você for, Ele ali está. Então eu não consigo vencer certas coisas, o que eu faço? Faça isso que Salomão fez. Ele constrói um altar, para você entender, ele constrói um quadrado de bronze, sabe, não é qualquer coisa, é de bronze. Pisa lá, diante de todo mundo, e diz, agora a gente vai orar. Aí ele ora todo o capítulo 6, até chegar no capítulo 7, leia aí. Tendo Salomão acabado de orar, irmão, ele esperou 20 anos, ele esperou meia hora, ele esperou semana que vem, tendo acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Primeiro segredo, por que Deus não responde oração de pessoas? Porque tem fala, tem choro, mas não tem sacrifício. Você vai na igreja hoje? Fala pro pastor lá orar para mim. Tem choro, tem pedido, mas não tem sacrifício. Eu estou cansado, não tem sacrifício, não tem fogo. Deus fechou a porta, Deus abriu a porta, porque tem os dois, né? Tem os que fecham a porta e não vêm, e os que abrem a porta agora também não tem tempo para Deus. Esquece que quem que abriu pode fechar também. Tendo acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Como é que vai descer fogo se não há nada para consumir no altar? Pegou? Só desce fogo se há algo para queimar no altar. Tem vida no altar para queimar? Então deem fogo. Mas eu estou cheio de pecado. É por isso que tem a água do Espírito te lava, para você ser a palha que precisa queimar aqui.
Desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Você já ouviu aquelas, com todo respeito a quem gosta, a quem faz, a quem participa, mas você já viu aquelas pregações assim: Deus vai te dar a vitória, irmão. Deus vai te dar a vitória, irmão. O cara perde meia hora falando: Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a vitória. Eu não preciso dizer meia hora, se não tiver fogo no teu altar, não adianta, porque não vai vir a vitória. E quem constrói o teu altar não é o apóstolo, é você. Quem traz lenha no altar não é o apóstolo, eu trago para mim, em prol da igreja, mas é você que tem que trazer a lenha. É você que tem que vir com a emuná, a ponto de eu vou orar e o fogo vai cair assim que eu acabar de orar. Essa fé tem que ser gerada não aí só no amém, no aleluia ou no emuná que você responde. Essa fé tem que ser real. Ah, mas eu oro tanto tempo. Emuná. Talvez você tenha orado, mas não desce fogo, por quê? Não tem sacrifício, não tem holocausto. Continua lendo aí. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Você viu o que aconteceu aqui? A gente começou o culto adorando, orando. A pastora começou a oração, aí começou o louvor. Você viu que teve um determinado momento que você perdeu a conta? Foi ou não foi? Você perdeu o controle, já não sabe mais o que canta, aí você fica, porque o Espírito está clamando aquilo que você não sabe. Sabe, o problema é que a gente quer fazer tudo certinho. O problema é que a gente quer, não o fato de tocar as notas erradas, ou cada um cantar uma coisa, não. O problema é que a gente quer seguir uma liturgia, e essa liturgia não vai trazer fogo. Essa liturgia não vai trazer fogo, porque quando o fogo desce, aqui olha, os sacerdotes, é aqueles que colocam as coisas nos lugares, aquele que conduz o culto. Imagina, ele está vendo o rei, que aprendeu com Davi, ele está vendo o rei colocar um estrado de bronze, fazer uma oração que depois você lê na tua casa, e faça ela, não tem problema, faça essa oração como verdade, e depois disso, a glória cai de uma forma que aqueles que conduziam o culto perdeu o controle. Aqui, os sacerdotes não podiam entrar na casa porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. A casa é dele, a casa não é do sacerdote. Ele vem a hora que ele quer, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. É nessa hora que a vitória vem. Porque você entendeu que é nessa hora que você adora e manda a adoração para cima, ele manda a glória para baixo como resposta. É nessa hora que destrava o mundo espiritual. É nessa hora que você está numa dimensão atmosférica. Não é apenas espírito, é uma dimensão atmosférica diferente. É difícil respirar, porque a unção cai e o ar fica rarefeito. Às vezes dá uma palpitação no coração. Ai, vamos para o hospital. Não! A glória está aqui. Aí você começa a chorar, você olha para um, o outro está rindo, o outro está chorando, o outro está caindo no chão, o outro está com a cara na pedra, o outro quer pular lá, porque a dimensão atmosférica mudou de uma forma que não se tem mais controle de nada o que você faz. É nessa hora que está destravado o mundo espiritual, mas aqueles que não entenderam isso, diz o que está acontecendo. Por que é que vocês estão loucos, pirata, chapadaço? O que é que está acontecendo? Tem que ficar tudo certinho. Não, pira, chapa, pula, sai gritando. Porque quando a glória cai, é a glória que manda. Uma vez a glória de Deus caiu aqui, de forma profética, uns 2 anos atrás. Olha, eu ia pregar, não conseguia pregar.
Está gravado isso, eu ia, eu não conseguia pregar. Jesus disse, eu mando aqui. E aí depois me disseram assim, mas que coisa, apóstolo, você não pregou? Eu falei, onde você estava, meu irmão? Acho que você estava no manualzinho da igreja, não é? Sabe por que as pessoas têm medo disso? Elas têm medo de ver a glória cair. Olha, verso 7:3. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, essa pessoa talvez nunca leu isso, ou talvez ela está tão acostumada a fazer as coisas lado a lado, cada um no seu quadrado, que de repente aquilo que sai do controle do homem e entra no controle de Deus, você fala, não é assim não, para, hein? Volta para 1 Crônicas, capítulo 4. E agora eu começo a terminar o que eu quero dizer para você. Deus falou comigo isso 5 minutos antes da gente começar esse culto. E eu tive que anotar rapidamente. E depois você estuda na sua casa isso. Assiste de novo a mensagem que está na internet. Olha a oração desse homem. O que esse homem fez e parou? Jabes invocou a Deus dizendo, tomara que me abençoes. Esse tomara olha aqui, esse tomara que me abençoes, ele estava dizendo assim para Deus. A tradução está um pouquinho diferente em algumas bíblias, mas ele estava dizendo em resumo eu confio e creio plenamente em você. Tomara que me abençoes, porque eu nasci com propósito de maldição, mas está na tua mão. Aquilo que um dia projetaram para mim, está na tua mão, porque tomara que me abençoes. Ele estava dizendo, em outras palavras, emuná. Ele estava dizendo, eu não tenho para onde ir, eu já nasci marcado. Esse vai sofrer. Mas eu entendo que tomara que me abençoes. Tem alguma coisa que não deu certo aí? Não sabe mais o que fazer? Tomara que me abençoes. Diga isso. Mas é verdade isso? Ou você está repetindo apenas só porque eu disse para você dizer? Fala para Deus agora assim, Senhor, tomara que me abençoes. Eu já dei tanta cabeçada, Deus. Eu já bati tanta porta errada. Já fiz tanta bobagem. Já fiz tanta porcaria. Tomara que me abençoes. Porque agora eu encontrei a verdade. Agora eu sei. Agora já não me é mais ignorância. Aí ele continua. E me alargues as fronteiras da vida. Sabe o que ele estava dizendo em alargar a fronteira? Ele estava dizendo assim, olha, quando você diz de fronteira, não é apenas fronteira física. Nós estamos mudando para um outro prédio físico. Mas qual é a fronteira espiritual que o diabo te encarcerou? Hein? Ele estava dizendo, tomara que me abençoe e me alargues a fronteira. Sabe o que ele estava dizendo? Eu quero viver o propósito que o Senhor tem para mim. Qual é o teu propósito? As pessoas, elas querem fama, irmão. Elas querem ser conhecidas, querem ficar famosas. E aí, a hora que chega na fama, não sabe administrar, cai nas drogas, cai na prostituição, cai na propina, porque agora precisa responder de uma forma. Mas sabe o que esse homem está dizendo? Olha, tomara que me abençoes, porque eu creio em ti, Senhor, e me alargues a fronteira,
porque aquilo que foi projetado para eu ser fracassado, eu creio que o teu propósito não é o fracasso que as pessoas projetaram para mim. E aí nessa hora, as pessoas, elas descobrindo o propósito delas, acontece o que aconteceu com esse homem. Ele continua orando. Eu já estou acabando. Olha aí. Tomara que me abençoes, tomara que me alargues as fronteiras, e que seja comigo a tua mão. Olha aqui. O que a mão significa? Quando você olha a mão, você está entendendo que do mundo espiritual, mental, você faz ele se tornar real pela tua mão. Tudo que você pensa, a mão executa. A Bíblia diz que Deus tem o nosso nome gravado na mão dele. Por quê? Quando ele diz que seja comigo a tua mão, ele está dizendo que a tua estratégia de me levar para cumprir o propósito cumpra em mim, independente da palavra de maldição que eu recebi quando eu nasci. Vou repetir. Quando ele diz que a sua mão seja comigo, ele está dizendo assim. Levanta aqui, pastor. Que a sua mão seja comigo. Olha o óculos. Está aqui. Que a sua mão seja comigo. Que a sua estratégia de me levar, de me trazer para menos, de me levar para destaque, que a sua mão seja comigo. Eu não quero nem ir antes e também não quero ficar para trás, mas eu quero que a sua mão seja comigo. Você já viu como você teve dois? O filho de vocês, quando você tem um filho é pequenininho, o que você faz? Me dá a mão para atravessar a rua, porque a criança não sabe aonde ir. Aí até a criança aprender, né, pastor? Olha para a esquerda, olha para a esquerda, olha para a direita. Aí até alguns pais falam assim, olha para cima, olha para baixo. E a criança olha para cima, olha para baixo. Porque para ela não sabe quando ir e quando ficar. É por isso que ele está dizendo, que seja a tua mão comigo. Obrigado. Tomara que me abençoes, alargue as minhas fronteiras, porque eu pensava até aqui. Você quer ver uma coisa? Sua mente era tão pequena antes de você conhecer Deus, não era? Você achava que você ia só até um ponto. De repente Deus fez assim, eu posso? Não só pode, como eu te chamei para isso. Porque Ele alargou a fronteira. Não tem limites. E não cai a conexão. Não cai. Que a sua mão seja comigo, é estratégia. 4, 4. Que a sua mão seja comigo e me preserves do mal. Olha isso, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele pediu. Olha, ele pediu, eu já vou terminar nesse último tópico, mas ele pediu, me abençoes, que era crer. Ele estava dizendo, eu creio em ti. Ele disse, me alargues as fronteiras. Ele estava dizendo, qual o teu propósito para mim? Ele estava dizendo, seja a tua mão sobre mim. O que é isso? Estratégia. 4 e último que eu anotei aqui, e me preserves do mal. O que é isso? Ele estava dizendo assim, eu não quero pensar do meu jeito, eu não quero ter a minha estratégia, eu não quero andar do jeito que eu acho, eu não quero andar conforme a economia do mundo, eu não quero andar no tempo de Roma. Quando ele disse, me preserves do mal, ele estava dizendo que a tua nuvem seja sobre mim, que eu me mova só quando a tua nuvem se mover, que eu pare quando a nuvem parar. A nuvem fala da presença, nuvem fala de direção, nuvem fala de, é para ir para a esquerda, vamos, é para parar, vamos, quanto tempo? Não sei, hora que começar a se mover, você se move, então para. Ele estava dizendo que me preserves do mal, tire o meu desejo por aquilo que eu acho e me dê fome e sede pelo propósito, pela estratégia e pela nuvem que está sobre mim, representada pelo Espírito.
Você já acordou com um dia, você já foi dormir um dia, projetou, amanhã eu vou fazer isso. Aí você acorda com uma coisa assim, não faça nada disso. Já acordou assim? Mas Senhor, eu preciso. Não faça nada disso. Vá onde eu vou. Aí as pessoas começam, principalmente quando você tem que responder isso para marido, para esposo, para esposa, para filho. Ah, mas você não falou o que ia fazer? Ah, mãe, você prometeu que a gente ia. Você não vai, pai? E o Espírito está lá, não. Quem você vai responder? As vontades e estratégias humanas? Ou aquilo que Deus está falando aqui? Nessa hora você descobre o porquê que as pessoas não são respondidas. Porque quando ele ora isso, Deus lá de cima fala assim: eu gostei desse homem, ele tem palavra, e eu sei que tudo que ele orou é verdade. Então a Bíblia é muito clara. E depois que acaba de falar desse homem, volta a descrever toda a genealogia de Judá. Tem um parágrafo, dois versículos, 2 parágrafos, especificamente para falar desse homem, que não tinha nada, e Deus lhe concedeu tudo. Você entrou por essa porta aqui? Era um parágrafo. E agora aqui é o parágrafo. Deus vai terminar esse parágrafo como? Entendeu o que eu disse? Pode pegar. Pega aí, vamos. Começa a solar vocês dois aí. Fica de pé no lugar. Tenha pressa não, Fernando. Pode ir lá fazer o que você vai fazer. Fique de pé no teu lugar aí. A hora que você entrou por essa porta, talvez é um parágrafo de dor. Mas aqui está a hora para você mudar o parágrafo e Deus terminar dizendo: e Deus concedeu todas as coisas para Jabes. Muda o nome de Jabes, coloca o teu. E Deus concedeu todas as coisas ao Miqueias. Algumas pessoas entenderam o código. Não se ora sem ofertar. Ah, apóstolo, eu não tenho. Se a oferta está no teu coração, traga no próximo culto. Deus sabe e conhece todas as coisas. A oferta tem que sair primeiro daqui. Não sou eu que vou orar, colocar a mão na sua cabeça e vai abrir a porta, fechar a porta, curar, não. Não. É ele, é Jabes que orou. E Jabes invocou a Deus. E Salomão invocou a Deus. Olha, Salomão aprendeu tanto com Davi, mas nessa hora você não pode olhar, porque o apóstolo lá ora bonito, eu vou esperar ele orar. Não, Salomão orou. Davi nem mais existia. Sabe? Alguém já quebrou a perna e precisou andar de muleta? Aí você vê aquela pessoa com a muleta assim? É ruim, não é? Eu não sou a sua muleta. E se eu for a sua muleta, eu vou quebrar a muleta agora. Você tem que aprender a orar sozinho. Você tem que aprender a orar sozinho. Olha para mim, gente. Deixa o celular tocar. Olha para mim. Eu quero que vocês solem o mesmo coisa que vocês estavam solando naquela hora. Apaga as luzes.
O mundo tira tanta a nossa atenção. O mundo tira a atenção dos homens. Quando você vem à casa de Deus, você não pode estar com outra coisa. Aliás, não é nem questão de poder, você não deve. Você não deve ter outras coisas senão apenas invocar o nome de Deus. Mas apóstolo, eu faço isso há tanto tempo. É porque talvez você não descobriu esses segredos aqui. Ou talvez você até saiba um ou outro, mas a hora que chega em determinada situação, você não deixa Deus ser Deus. E hoje você vai deixar Deus ser Deus. Hoje você vai deixar Deus ser Deus na vida da sua mulher, na vida do teu marido, na vida do teu filho. Você vai deixar Deus ser Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o meu amor. Mais uma vez eu quero conseguir. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei
deixe dentro de você a partir de agora fluir a presença poderosa do